Você acredita que a Terra é redonda, né? Então você tem algo em comum com esse cara aqui, ó, Fernão de Magalhães, um explorador português e súdito da realeza espanhola. Esse homem foi responsável pela primeira volta ao mundo, provando na prática que a Terra é redonda. Mas o que motiva um homem a querer enfrentar mares e oceanos numa viagem extremamente difícil e sem tecnologia nem de perto próxima ao que temos hoje em dia? Se você se interessa por esse assunto, fica comigo que vamos embarcar em uma navegação histórica. Mas antes, colide o dedo aí no like, se inscreva no canal se você não for um terraplanista e bora pro vídeo! A primeira volta ao mundo. Fernão de Magalhães acreditava que existia um caminho alternativo para as Ilhas das Especiarias, o continente asiático e principalmente as Índias, lugar onde vinham mercadorias tão valiosas quanto o ouro, como no caso do cravo. Mas como eu disse no início do vídeo, Magalhães era português. Portugal dominava a principal rota comercial de navegação naquela época. Magalhães tentou convencer então o rei de Portugal que poderia descobrir outro caminho, passando por um estreito de terras na ponta do continente sul-americano, que daria passagem através de um outro oceano. Mas não teve sucesso. O monarca de Portugal negou o pedido de Fernão, que por sua vez foi buscar auxílio ao rei da Espanha, considerado um inimigo da coroa portuguesa. Obviamente, o papo do navegador foi ouvido com muita estranheza, mas o rei espanhol entendeu que se este caminho realmente existisse de fato, traria grandes riquezas para o seu reino. Fernão de Magalhães conseguiu então convencer o monarca espanhol e em setembro de 1519, o explorador partiu em uma expedição que mudaria para sempre a maneira de ver o mundo. Uma viagem em busca das Ilhas das Especiarias, um trajeto rumo a grandes riquezas comerciais. Nessa expedição saíram 5 navios espanhóis sob o comando de um português. Foi uma viagem difícil, cheia de desafios, obviamente, e depois de meses viajando, Magalhães e sua frota chegaram em terras brasileiras. Essa passagem é pouco relatada, pois dizem que um dos combinados de Magalhães com o rei da Espanha seria que sua expedição não ancorasse em terras portuguesas, e nessa época Portugal já tinha posse das terras tupiniquins. A viagem seguiu. Magalhães se deparou com problemas, não só em acertar o trajeto, mas na desconfiança de sua tripulação. Muitos ali começaram a duvidar que o seu comandante realmente sabia o que estava falando. Afinal, era algo totalmente inédito, e nenhuma outra expedição teria ousado tal feito. Neste ponto, toda a tripulação já estava extremamente exausta, com frio nas águas do sul, com água e comida reduzidas, sendo assim uma rebelião estava prestes a estourar, e foi o que aconteceu. Um de seus capitães se rebelou contra seu comandante, mas foi detido. Seus apoiadores foram executados, esquartejados, e o líder deste motim foi simplesmente deixado em uma ilha deserta, à própria sorte, no meio do nada. A viagem seguiu e depois de muitos erros e tentativas frustradas, Magalhães mandou 2 de seus navios na frente para tentar encontrar a passagem em meio caminhos estreitos de água entre terras. Se ouvissem um tiro de canhão, significava que não fora encontrado nada. Caso ouvissem 2 tiros, haviam descoberto a passagem. Então, ficaram aguardando e de repente escutaram um tiro. O comandante e a tripulação já estavam perdendo as esperanças, quando um segundo tiro foi ouvido. Encontraram a passagem estreita que dava acesso a um novo oceano. Essa passagem foi batizada de Estreito de Magalhães. E este novo oceano, com águas calmas e tranquilas, foi chamado de
Oceano Pacífico. A expedição seguiu e Magalhães acreditava que não estava longe das Ilhas das Especiarias. Porém, não havia tecnologia, não haviam mapas daquele novo oceano para se localizar devidamente. E aquele tal Oceano Pacífico, calmo, aparentemente pode ser algo positivo, mas o grande problema é que os barcos daquela época não tinham motor, eram movidos com a força do vento pelas velas. Depois de 3 meses perdidos neste deserto de águas salgadas, se depararam com uma ilha, onde foram bem recebidos e alimentados pelos nativos. Fizeram alianças e até converteram os moradores dali para a fé católica. Magalhães, em sinal de respeito e gratidão, decidiu entrar em uma guerra e defender a tribo de seu anfitrião de um terrível inimigo, uma tribo de guerreiros. Mas os europeus subestimaram os adversários e se deram muito mal. Nessa batalha, o comandante Magalhães foi morto e para ele a sua expedição terminava ali, antes mesmo de encontrar as Ilhas das Especiarias. Após o fim trágico de Magalhães, um oficial espanhol assumiu o comando da expedição e, após meses de mais sofrimentos marítimos, finalmente encontraram as Ilhas das Especiarias. Carregaram os navios com mercadorias de alto valor, mas não voltaram pelo mesmo caminho que vieram. O novo comandante decide prosseguir, arriscando a passagem pela rota dominada pelos portugueses, completando assim a volta completa ao mundo. Chegaram à Espanha após 3 anos do início da expedição, mesmo sem o seu comandante, que idealizou tudo, Fernão de Magalhães. Chegaram ao fim apenas um dos 5 navios que iniciaram essa aventura, comprovando o descobrimento de um novo mundo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos de história aqui nesse canal, colide o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ser avisado das novidades por aqui e nos vemos em uma próxima expedição.